Sejam bem-vindos a mais um culto da nossa querida Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. É uma alegria tê-los conosco, mas hoje eu quero propor um desafio a você, nosso querido irmão, o nosso querido ouvinte, que você compartilhe esse vídeo. Aproveite esses momentos que antecedem o início do nosso culto. Aproveite eles em dois sentidos. No primeiro e mais importante deles é preparando o seu coração para cultuar a Deus. Estamos distantes do ponto de vista físico, mas estamos próximos em espírito. Estamos unidos no mesmo propósito que é adorar ao nosso Senhor. Então vá preparando o seu coração para isso. Onde você estiver, não sei qual é a forma que essa mensagem ou esse culto tem te alcançado. Se você está em casa, se você está no trabalho, se você está num transporte, eu não sei. Mas eu quero que você prepare o seu coração para cultuar a Deus conosco. Cantar cada louvor, expressar a sua adoração, manifestar a sua gratidão, interceder pela comunidade, pelos irmãos. Então essa é a primeira coisa e mais importante. A segunda coisa, eu quero que você compartilhe. Antes de eu orar aqui, dando início ao nosso culto, vá aí, pega esse linkzinho, compartilhe, coloque em grupos de amigos, de familiares, de colegas de trabalho, de pessoas que você conhece que não fazem parte da nossa comunidade, ou de algum irmão da nossa comunidade que você não tem visto mais acompanhar os nossos cultos online. Encoraje esse irmão, encoraje ele a cultuar a Deus com você nesse momento. Vá, compartilhe. Esse tempinho aqui, enquanto eu falo, dá tempo de você ir copiar o link, procurar lá no seu WhatsApp aquele grupo. Não precisa ser um grupo da igreja, porque as pessoas que estão no grupo de avisos certamente já receberam o link, mas um grupo de pessoas que talvez não façam parte diretamente da nossa comunidade. Ou então aquela pessoa que você tem orado. Você, tem orado por você, participe conosco do culto da nossa igreja, separe esse momento para isso. Vamos alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho, vamos convidar mais pessoas a adorar ao Senhor conosco. Faça isso nesse momento. Já fez? Eu esperei. Então, após preparar o seu coração, partilhar do nosso culto, eu queria convidar você a orar comigo, para que assim nós possamos nos curvar diante de Deus, preparar o nosso coração e assim juntos adorar aquele que é digno de receber louvor, honra e glória. Vamos orar. Senhor querido, Deus de toda graça e todo favor, é no precioso nome do Senhor Jesus Cristo que aqui estamos. E o nosso propósito é adorar ao Senhor, adorar ao seu nome, celebrar a vida que o Senhor nos deu por meio do teu Filho que derramou o seu sangue por nós no Calvário. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Essa é a nossa súplica e a fazemos no precioso nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor juntos. Queridos, lá em 2 Reis 6, de 15 a 17, conta um pedacinho dessa história. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse é o nosso Deus e por isso a gente vai cantar que a batalha é do Senhor, porque independente do que a gente vê, o Senhor está cuidando de tudo. A batalha não é nossa, não é minha, não é sua, é do Senhor. E é por isso que a gente vai cantar alegremente, com muita confiança e certeza no Senhor, de que Ele cuida de tudo. Cantemos. Canta ao Senhor com alegre som. Vencedor na tribulação.
sabemos, Ele é o nosso general, é aquele que é a cabeça. Nós estamos aqui servindo ao nosso Senhor Jesus. Ele luta pelas nossas batalhas. Vamos lá. Louvemos ao Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Amém. Nós vamos voltar à essência da adoração, mesmo que não haja música. Não é isso que o Senhor olha. Ele olha para o nosso coração. Ele olha para aquilo que está em nós. O louvor e a adoração vem do nosso coração, de um reconhecimento. E é isso que a gente vai cantar agora. Mesmo quando a música esmorece, tudo desaparece, você consegue estar diante do Senhor, louvando ao Senhor em seu coração. É isso que o Senhor deseja. Louvemos ao Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para alcançar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu.
essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando, diga. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Meus irmãos queridos, vamos dar sequência à nossa série de exposições no livro de Atos. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 22. Sei que nós lemos o capítulo de número 22 todo na nossa última reflexão, mas eu quero ir a partir do verso 30, entrando assim no capítulo 23, indo até o verso 11 para a nossa reflexão de hoje. Então, abra em Atos, capítulo 22, mas entendendo que nós seguiremos até o verso 11 do capítulo 23. Atos, capítulo de número 22, a partir do verso 30, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fitando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de Paulo, que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Eu vou repetir o verso de número 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento, antes de nós refletirmos de modo mais substancial no texto lido.
Pai de toda graça e de todo favor, Deus de toda misericórdia, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos, porque Tu és Deus bondoso e misericordioso. Ó Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra e pela liberdade de lê-la, de conhecê-la, que nós temos desfrutado hoje. Te agradecemos, mas também lhe suplicamos que o Teu Espírito abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que nós possamos, à medida que caminharmos com o texto, aprender mais do Teu Evangelho, da Tua vontade, mais do Senhor. Essa é a nossa súplica, essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. A nível de preâmbulo, eu gostaria rapidamente de relembrar alguns passos de Paulo até que chegasse esse momento. O apóstolo Paulo, vamos lembrar aqui, ele era um pregador itinerante, principalmente pregava o evangelho nas regiões gentílicas, visitava algumas regiões como a Ásia Menor, que foi um local de plantação das suas igrejas. Ali o Mediterrâneo, ele costeava o Mediterrâneo, Antioquia, e ele foi anunciando as boas novas de Jesus Cristo, e à medida que ele ia fazendo isso, iam surgindo novas comunidades de fé, ou então ele fortalecia as já existentes. Mas ele entendia também que ele tinha um dever para com os seus concidadãos, com os judeus em si, e ele também foi incumbido pela igreja de Jerusalém de, à medida que ele fosse anunciando o evangelho, lembrar-se dos necessitados de Jerusalém. Então ele vai angariando recursos à medida que ele vai anunciando as boas novas e guardando isso para conduzir aquela comunidade. Mas quando ele já estava retornando para Jerusalém, Paulo começa a ser advertido pelas igrejas que ele passava, e de modo muito especial pelo profeta Ágabo, que desce de Jerusalém, anuncia a ele que se ele fosse a Jerusalém, ele ia ser preso, ele ia ser açoitado, ele ia ser perseguido. Mas Paulo tinha consciência clara de que ele deveria fazer a vontade de Deus e dar sequência ao seu planejamento, ao seu ministério, e assim ele o fez. Ele chega ali em Jerusalém, se apresenta à igreja, leva a oferta, começa a lidar com os dramas da religiosidade daquela comunidade, das acusações falsas de que ele estava pervertendo a lei, estava desprezando Moisés, o templo e coisas do tipo. E aí ele, para tentar amenizar toda a situação, participa de um rito judaico, pagando e custeando os homens que estavam ali fazendo aquele rito também. Mas mesmo assim, inevitavelmente ele é acusado de ser um traidor, de ter inserido dentro do templo um gentio, ou seja, mentiras e mentiras são levantadas contra ele, nós vimos isso. Então ele, ao longo do seu ministério e ao longo do seu serviço, por mais que ele fosse fiel e dedicado à obra do Senhor, Paulo lidou com muitas adversidades e com momentos desafiadores, e momentos esses que foram avisados com antecedência. Ágabo foi esse profeta, assim como outras pessoas ao longo do seu ministério, e chegando em Jerusalém, ele lida com a religiosidade enfronhada de muitos, que ele precisa ainda fazer alguns ritos para tentar demonstrar que ele valorizava sim a lei de Moisés, mas que ele trazia uma nova perspectiva à luz de Cristo Jesus e de sua obra. Mas ainda assim ele é perseguido, ele é quase morto, um comandante romano tem que interferir e o levar para a prisão, e ele só não é açoitado e ferido ali pelos soldados romanos porque ele se manifesta como sendo um romano, ele tem esse título e ele tem essa prerrogativa, o que impede, ele fala assim, como romano eu não posso ser punido antes de um julgamento. Então o comandante freia um pouco o seu intento e, tendo agora isso em mente, o que ele prepara uma audiência junto ao Sinédrio, porque ele percebe que tudo o que estava acontecendo em Jerusalém por conta de Paulo era fruto da religião judaica e não algo político. Por isso ele solta Paulo, reúne Paulo junto com o Sinédrio, que era a autoridade religiosa
da região e do judaísmo, que era composta tanto por saduceus, aqueles que serviam diretamente no templo, que era a aristocracia do momento, quanto por fariseus, que eram os grandes mestres da lei, os observadores da lei de Moisés, os grandes estudiosos, os eruditos. Então o sinédrio era essa junção desses dois grupos dentro do judaísmo, dos saduceus e dos fariseus, e Paulo havia sido um fariseu, então ele sabia muito bem onde ele estava pisando, ele fez parte do sinédrio, ele recebeu cartas do sinédrio, ele estava em sintonia com a mentalidade do sinédrio, ele foi um fariseu, e um fariseu observador da lei, alguém que tinha acesso livre ali dentro daquele espaço que tinha todo um aspecto político também. Mas o que eu quero destacar com tudo isso, para que aí, a partir disso, nós possamos pensar nos desdobramentos, é que, olhando para o texto e olhando para essa reflexão, olhando para o que está aqui acontecendo, é que fica claro para todos nós que o apóstolo Paulo estava fazendo a vontade de Deus, e ele estava ali porque ali era a vontade de Deus para ele. Mas também fica claro na leitura do texto que isso não foi impedimento para ele lidar com desafios, para ele lidar com perseguição, para ele lidar com traição, para ele lidar com pessoas que deveriam estar acolhendo e protegendo, mas estavam reagindo de modo negativo a ele. E aí, mais uma vez, ali dentro do sinédrio, ele tenta contornar as coisas, é esbufeteado a mando do sumo sacerdote, recebe um tapa no rosto, um tapa na sua boca, é ofendido. Depois de uma grande discussão provocada que entre ali, que aqueles dois grupos não se entendiam, começa um alvoroço todo que Paulo mais uma vez é espancado. A gente vê isso no verso 10, que diz: a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Paulo estava apanhando. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Ou seja, Paulo teve que ser removido à força do meio do sinédrio, porque ali a nata da religiosidade judaica havia perdido as estribeiras e estava atacando com violência o apóstolo Paulo. Então, provavelmente, aquele homem estava trazendo na sua bagagem não só as dores físicas da violência recebida, mas também as dores emocionais por ser traído por seu povo, por ser ferido por seu povo, por não ser compreendido por seu povo, por ser desprezado por alguns, por não ter defesa junto ao sinédrio. Ele se apresenta ali sozinho, não há relatos de testemunhas que se apresentam ali dizendo: olha, nós conhecemos Paulo, nós sabemos quem ele é. Então nem testemunho de pessoas que tinham mais intimidade com ele é apresentado no texto por nós descrito. Mas aí vem o verso 11, que é o verso que eu gostaria de me debruçar de modo breve. Eu pretendo ser bem objetivo na minha reflexão de hoje. Pontuar 3 coisas, ser bem batista nesse momento, assim, trazendo 3 pontos de reflexão, mas a partir do verso 11, que é o desfecho disso aí, tudo aqui que eu narrei como introdução da reflexão, que diz o seguinte: na noite seguinte, ou seja, Paulo passou um dia inteiro na prisão depois daquele evento, e na noite seguinte, e eu fico imaginando esse dia inteiro, essa noite, esse dia todo que passou até a noite seguinte chegar, o que passava no coração desse homem, o sofrimento, a dor, a angústia, não só as feridas causadas por conta dos golpes sofridos, mas o problema às vezes maior é o golpe na alma, a traição de pessoas que eram próximas. Certamente havia gente no sinédrio que conhecia Paulo. Paulo era um frequentador do sinédrio. O sacerdote, o sumo sacerdote do momento, que é Ananias aqui descrito por nós no texto, não é o sumo sacerdote que deu as cartas para Paulo quando ele era perseguidor da igreja, mas certamente Ananias já estava no sinédrio antes de suceder o seu antecessor.
Então ele também sabia quem era Paulo, e havia gente no Sinédrio que conhecia Paulo. Então ele também estava sendo traído por gente que o conhecia e tinha intimidade com ele, que conhecia a sua história, conhecia o seu zelo, conhecia a sua moral, conhecia a sua ética, e ele estava sendo traído. Então eu imagino essas 24 horas ali que antecederam, que passava não só as feridas do corpo, mas a angústia da alma. O quão doloroso deveria ser aquilo para ele. E aí, naquela noite seguinte, no silêncio do cárcere, na escuro da noite, Paulo ouve a seguinte voz: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Coragem. Paulo, siga com coragem, Paulo. Porque a sua história não acabou, Paulo. A sua história vai continuar, vai seguir até Roma. O seu povo te rejeitou, o seu povo te desprezou, pessoas que tinham intimidade contigo estão te tratando como um criminoso, como um pervertido, como um imoral, como alguém que deprecia aquilo que supostamente eles valorizam. Coragem, siga em frente. Vá adiante, porque você não vai testemunhar de mim só aqui, como você fez, não. Eu vou te levar para a capital, eu vou te levar até Roma. Você vai aonde você nem imaginou pisar os pés. Você vai testemunhar para o imperador. E a primeira coisa que eu aprendo é que testemunhar a nossa fé requer coragem. É inevitável testemunhar o Evangelho de fato. Em sua natureza requer coragem, e coragem para encarar os desafios inesperados que a vida irá nos apresentar. Primeiro, temos que lutar com um mundo que é adverso à mensagem do Evangelho e todas as suas ideologias, e precisa de coragem para fazer isso. Precisa de coragem para entrar dentro de uma universidade e manter a sua postura e sua cosmovisão cristã. Precisa de coragem, porque você será atacado. E precisa de coragem para ir avante, continuar testemunhando e também continuar dando sequência ao seu curso acadêmico sem demover 1 centímetro sequer das suas convicções e crenças. Precisa de coragem. Precisa de coragem para lidar com as adversidades da vida, que às vezes o dia está ensolarado, mas de repente ele nubla. Ele fica enevoado, começa a trovejar, e a vida ela vai oscilando em momentos bons e ruins, e manter-se firme no testemunho do Evangelho necessita de coragem. Às vezes há coisas mais tristes do que eu estou dizendo, porque o mundo que se opõe ao Evangelho, e é esperado, ok, e suas ideologias. A vida e suas adversidades também, isso já é esperado. Todo mundo é consciente de que a vida não é fácil, é desafiadora, e temos que lidar com suas demandas, os seus dramas, as suas vicissitudes, as suas decorrências, e a vida é assim, a gente vai lidando com ela, mas precisa de coragem também para lidar com os traidores. Com gente que tem intimidade e que daqui a pouco está ali te acusando. Mas se você é convicto da fé que você crê, como Paulo é convicto, se a sua consciência está limpa diante do Senhor, como a de Paulo está, coragem. Siga em frente. Então, testemunhar de Jesus e do Evangelho exige coragem. Coragem para fazê-lo, coragem para cumprir a vontade de Deus, coragem para ir em frente. Assim como Deus falou com Josué, assim, logo que ele foi substituir Moisés como líder
tomar posse da terra prometida. Coragem, não te mandei eu ser forte e corajoso. Coragem. Então, na nossa tarefa de sermos porta-vozes do Senhor, devemos ter coragem para manter firmes o testemunho do Evangelho, da graça de Deus, independente do que aconteça. Porque as coisas às vezes acontecem tentando nos desestabilizar, tentando frear, e quando isso acontece, isso é fruto da obra do diabo. E o diabo, a gente deve resistir e resistir até que ele fuja. Mas para isso é necessário coragem. A segunda coisa que eu aprendo é que a coragem, ela é fruto da companhia da graça divina. Quando eu leio no verso 10, a palavra de Deus, quando disse a Paulo, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Presta atenção um pouquinho antes da fala. O texto, o verso 11, inicia assim, na noite seguinte o Senhor, e aí vem o ponto importante, pondo-se ao lado dele, disse, pondo-se ao lado dele, disse, a coragem, e a coragem que Paulo experimentou e foi incentivado a permanecer firme, a ir avante, a dar sequência, não era uma coragem órfã, mas era uma coragem que vinha da presença constante de Deus ao seu lado. Deus se colocou ao lado de Paulo, estou junto com você, dando cada passo, desde o caminho de Damasco, quando eu lhe lancei no chão e lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Desde aquele momento, até o momento em que Ananias, quando orou, caíram as escamas dos seus olhos e você começou a servir, tenha coragem, porque em todos esses momentos eu estava ao seu lado e nada mudou, eu estou aqui no cárcere com você. Coragem, porque a coragem que você recebe é fruto da minha presença constante ao seu lado. E é maravilhoso saber isso, é confortante saber isso. Porque sabemos que ao longo dessa trajetória desafiadora nós temos um companheiro fiel que caminha conosco, independente das nossas falhas e imperfeições, mas porque cremos em seu Filho e no seu Filho ressuscitado, porque cremos na cruz e no Calvário, como aparece ali no fundo, nós podemos e devemos dar sequência a nosso testemunho de fé com coragem, porque temos um Deus que nos ama e se coloca ao nosso lado e nos promete, dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, coragem, você não está desamparado, o Senhor tem nos acompanhado todos os dias de nossas vidas e por isso devemos ser corajosos no testemunho do Evangelho. Na sequência da vida, devemos ter a compreensão de que não andamos de modo solitário, mas andamos lado a lado com o Senhor das nossas vidas, que nos ama, e o seu amor é tão profundo que Ele se deu por nós. Ele deu seu Filho por nós, o seu sangue foi derramado por nós. O amor se fez carne, o amor foi para a cruz, o amor se materializou em Jesus Cristo por mim e por você, e esse mesmo amor nos promete acompanhar-nos todos os dias da nossa vida e nos conduzir em triunfo para o seu reino celestial. Então, independente do que aconteça, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam o amor encarnado, e o amor encarnado nos acompanha nessa trajetória até a consumação de tudo. Por isso, coragem. Coragem e dê sequência, coragem continue, coragem vá avante, coragem e anuncie. Pregue o Evangelho com ousadia e autoridade, com coragem,
porque é necessário testemunhar com coragem, e essa consciência de coragem no testemunha vem também do fato de Deus estar ao nosso lado, presente, de modo contínuo, nos fortalecendo. E aí vem a terceira parte da nossa reflexão, já caminhando para o seu desfecho. Coragem porque Deus nos suprirá. Quando Deus visita Paulo naquele cárcere, ali ferido, machucado, sofrido, ele diz para Paulo manter a coragem e permanecer firme, porque é necessário no testemunho de fé. Ele demonstra a Paulo a sua presença constante e traça para Paulo um caminho futuro. Ou seja, Paulo, eu providenciarei tudo. Você vai sair daqui e vai para Roma. Esse povo pensa que te perseguindo vai te calar, mas não. Estão sendo promotores da sua viagem missionária, porque eu estou contigo e eu serei o supridor de tudo. E como supridor de tudo, também suprirei aquilo que for necessário para que você continue tendo coragem para testemunhar de mim. Até Roma, até o imperador, então vá. Esse povo não está te dando ouvidos, esse povo está ensurdecido para a mensagem do Evangelho, esse povo está com o coração endurecido. Fique tranquilo, tenha coragem que eu suprirei as necessidades da sua vida e te conduzirei para continuar testemunhando do meu Evangelho aonde quer que eu lhe envie. Então que Deus possa ser essa figura para nós, não só de presença constante ao nosso lado, mas como providenciador de um caminho, de uma trajetória que Ele mesmo vai desbravando, vai abrindo, vai demonstrando ao longo de nossas vidas qual é a direção necessária a ser seguida para que nós continuemos a testemunhar dEle, a anunciar as suas boas novas. O que nós devemos ter? Coragem. Coragem e convicção de que Ele providenciará o caminho para as nossas vidas. Às vezes o cenário é assombroso, mas Deus vem, nos visita, põe-se ao nosso lado. Às vezes a nossa sensação é de estarmos vivendo em um calabouço, num aprisionamento, sofrimento, se sentindo traído, se sentindo ferido, desesperançosos, mas aí vem Deus, se coloca do nosso lado, nos diz para que tenhamos coragem e diz que está preparando um caminho para que nós continuemos a testemunhar dele. Quem imaginou que estaríamos vivendo em 2020 um tempo de pandemia? Ninguém. É assustador, é amedrontador, mas Deus coloca ao nosso lado, se mostrando presente, diz para nós: coragem, continuem a testemunhar e fiquem tranquilos, eu estou mostrando um caminho. Eu estou conduzindo para um propósito. Então, como comunidade, devemos ter essa consciência e continuarmos de modo corajoso a anunciar as boas novas de Cristo com as ferramentas que temos em mãos agora. Coragem para fazê-lo. Que Deus nos dê graça e misericórdia e fortaleça os nossos corações a tal ponto de termos coragem para testemunhar da sua fé, certeza da sua presença ao nosso lado e convicção de que Ele está abrindo um caminho e suprindo as nossas necessidades para que a nossa coragem permaneça firme no testemunho da sua fé, da nossa fé nele. Eu queria convidar você a orar nesse momento, para que os nossos medos, os nossos momentos de fraqueza sejam superados com uma injeção de encorajamento da palavra de Deus. Encorajamento para seguirmos e darmos sequência à nossa vida testemunhando da fé em Cristo Jesus aonde estivermos. Independente do que estivermos passando, que em Cristo Jesus possamos ter coragem. Vamos orar. Senhor querido, nós te somos gratos porque o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. Um Deus que tem compaixão de nós e nos ajuda. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa caminhada. Orienta os nossos passos, guia o nosso caminho.
abra o caminho necessário, que nós possamos sentir a sua presença constante ao nosso lado e que tudo isso faça florescer em nós a coragem que o Senhor espera daqueles que testemunham de Cristo Jesus. Abençoe-nos, portanto, ó Pai. Esse é o nosso pedido, a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos fortalecer. Amém.
Chegamos ao final de mais um culto. Foi um prazer tê-los conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que nós possamos nos encontrar em breve, se assim a graça de Deus nos permitir. Vamos continuar suplicando a Deus que esse momento tão desafiador para a humanidade seja superado e nós possamos nos aglomerarmos como comunidade, mas com segurança. Vamos orar por isso e também pedindo a Deus que nos dê sabedoria para flexibilizar no momento certo, da jeito certo, olhando para a vida humana como um presente da graça divina e valorizando como tal. Vou impetrar a bênção final e dar assim fim ao nosso culto. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje, todos os dias, até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até mais.